deles. Deus, eu te peço também, seu Deus, pelos hospitais, as cadeias, os orfanatos, as casas de cooperação, os manicômios, alguém, os drogados, os bêbados, fumando, jogadinho. Pai, vai abençoar que isenta uma noite, Senhor, de todo vício, que nem um Cristo te agrada. Deus, eu entrego também, Senhor Jesus, aquele que está dormindo, dá um bom sono, aquele que está trabalhando, dá um bom serviço. Jesus, toma também, Senhor, esse país que está em guerra, Jesus. Venha abençoar, Deus. Assim, papai, eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor João? Amém. Glória a Deus, né? Verdadeiramente, a obra é de Deus, né? Se Deus quiser, ele vai lá, encerra a guerra e ponto, acabou. Não há ninguém que vai se envolver, se meter com Deus. Porque a obra é dele, tudo é dele, mas a Bíblia vai ter que se cumprir, queridos. A Bíblia é necessário se cumprir, porque senão nós estamos falando de Jesus em vão aqui na Terra. Tá? A Bíblia diz que vai ter uma terceira guerra mundial. Para que venha a se cumprir, nós sabemos que a guerra tem que acontecer. Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é sem palavra, né? O que eu vou falar de Deus aqui não tem como. Se eu falar que ele é grande, ele é maior do que grande. Se eu falar que ele é maior do que grande, ele é gigante. Se eu falar que ele é gigante, não tem como você dizer a imensidão do poder de Deus. Não tem como. Você diz que Deus faz, Deus faz. Você diz que Deus trabalha, Deus trabalha. Mas a obra é dele. Ele que é o poder, ele que é a graça, ele que é a majestade, ele que está em nossas vidas, está aí na sua casa também, ouvinte. Está aí na sua casa. Nós estamos reunidos na presença dele. Você também que se encontra aí nos ouvindo, com certeza, o Espírito Santo ele está aí presente com você. Eu vou falar com você uma coisa muito especial. O que você almeja do Senhor nesta noite? A mulher falou que Deus curou ela aqui na programação. O que você quer de Deus? Diz a Bíblia assim, o Senhor Deus não retarda a sua promessa. Eu gosto muito desse versículo, eu amo. O Senhor Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas senão que todos venham se arrepender. É necessário se humilhar para Deus. É necessário você dizer para Deus, Deus, eu pequei, eu errei. E muitas das vezes, não vamos falar, não, aqui pedir perdão a ninguém, temos que pedir perdão, que temos que descer. Para que a glória de Deus venha manifestar em mim e na sua vida. Amém? Vamos chamar os levitas da casa do Senhor, os jovens estão... encontra a menina aí, né, o diácono? Amém, diácono Abel? Amém. Oh, glória. Salve o nome capaz do Senhor. Amém. Com os olhos da fé, já posso contemplar a vitória que descendo como chuva neste lugar. O cego pode ver, o mudo vai falar. Hoje é dia de milagre, unção para curar. Estou diante de alguém, o glorioso Santo Deus, autor da vida, autor do mundo. Pai que te faz em um segundo, vou orar, vou profetizar, com este lugar, espera corresponder, o São de Deus vai descer, com os olhos da fé, já posso contemplar a vitória aqui descendo, como chuva nesse lugar. O cego pode ver, o mudo vai falar. Hoje é dia de milagre, unção para curar. O mesmo que operou no dia de Davi, no dia de Josué, ele opera hoje aqui.
diante de alguém. O glorioso sangue teu, autor da vida, autor do mundo, faz e desfaz num segundo. Bora você te dá a cura que neste lugar. O céu irá corresponder. O som de Deus vai descer. Com os olhos da fé, já posso contemplar a vitória aqui descendo, como chuva neste lugar. O cego pode ver, o mundo vai falar. Hoje é dia de milagres, o som para curar. O mesmo que operou no dia de Davi, no dia de Josué, ele opera hoje aqui. Com os olhos da fé, já posso contemplar a vitória aqui descendo, como chuva neste lugar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Maravilha de Deus. O Espírito Santo, ele habita no nosso coração, ele habita na nossa vida, ele habita quando você abre a boca, ele habita quando você glorifica a Deus, querido. Hoje eu estou aqui alegre, radiante, porque está muito frio também, isso é obra de Deus. E Deus tem trabalhado profundamente em nossas vidas. Hoje eu tive contato com a empresa ao qual está trabalhando no nosso site. A pessoa ficou de vir aqui na cidade, mas eu falei, não vem no meio desse, vem no domingo aqui para a gente conversar. E breve nós estamos aí, querido, com o nosso novo site, nossa televisão, nossa TV, né? Vai ser bênção de Deus. Eu tenho, realmente, é necessário pagar o preço, né? A obra de Deus tem preço. Se você falar para mim que está tudo maravilhoso, é melhor você dar um jeito nisso, porque ela é uma guerra, né? Ela é tremenda, mas edifica a sua vida, porque quando vier a tempestade, você está firme na rocha, né? Programação dos 12 profetas, 12 promessas, 12 unções, 12 orações e 12 palavras. Esse programa já está aqui há alguns, até uns 2 ou 3 anos, se me falha a memória, e poderosamente Deus tem operado muito forte nessa programação. Porque ele tem operado? Porque aqui as pessoas que vêm fazer a programação, elas vêm com livre, espontânea vontade, porque o Espírito Santo, ele toca na pessoa, né? E muitas pessoas, muitas vezes, vêm só para olhar. Não, aqui vem para trabalhar para Jesus. Jesus, ele tem operado. E eu quero ver, eu vou ver, eu vou ver a glória de Deus descer nesse lugar hoje aqui. Tá frio? Não, vai esquentar tudo nesse lugar. Porque eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, né? Querido, nós vamos agora para a palavra de Deus, né? Vamos convidar aqui, nós temos 4 preleitoras. O que eu faço, Jesus? Eu quero usar todas essas 4, assim o Senhor falou comigo, Deus. Vamos falar assim, 10 minutos para cada uma, amém? Ah, pastor, mas eu queria mais. Não, é 10 só minutos. Se passar de 10, eu vou chamar a atenção, puxar pelas pernas. Vamos começar com a nossa querida... cadê a irmã Risalva? Irmã Risalva, a senhora está aí? Tá. Amém. Ô, Glória, 10 minutinhos para a senhora. Não passa, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Estou marcando aqui no relógio. Seco. Isso era para não passar, né? Das 25. Então, o sal da igreja, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu estava um pouco ausente, filho está por aqui, eu trabalhei. Quando cheguei, trabalhei.
É assim, né? Nossa vida é corrida, mas temos que ter espaço para Jesus. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3 e alguns versículos, para a meditação dos nossos santos. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu vou estar lendo um pedacinho aqui, que é no relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, no contrário, vocês morrerão. Glória a Deus. Então, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, mas avisou que ele não podia tocar naquela árvore, nem tocar, quanto mais comer o fruto. E ali tinha aquele fruto lindo, apetitoso, e ali veio aquela serpente falar com Eva, para ela vir comer o fruto. E ela passou por cima da ordem de Deus, que não foi de Jesus, foi de Deus diretamente, e ali ela pegou, comeu e deu também ao seu marido. Quando Deus, aliás, foi ao jardim, que eles pecaram, comendo ali aquele fruto, ficaram nus, e ali eles se viram pelados. E quando Deus veio até o jardim, eles se esconderam. E disse a Deus que não podia, porque eles estavam nus. Ele disse, vocês pecaram, comeram do fruto, que eu tanto avisei para não comer. Mas imediatamente, porque ele disse que foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore. Olhe como são as pessoas. De repente também, fica aqui no capítulo 12, diz assim, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor, Deus perguntou, então a mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente, me enganou e eu comi. Aí está dizendo que nesse versículo, um jogando a culpa no outro. Deus pergunta por que ele comeu, ele já disse que comeu porque a mulher deu, a mulher já disse que comeu porque a serpente deu. No dia de hoje somos assim. Nós erramos e colocamos a culpa em outro. Ah, eu fiz porque fulano disse que era para fazer, eu disse, nós não é assim. Nós temos de ter nosso ídolo e fazer o que é da vontade de Deus. Pouco importa que alguém fez ou deixou de fazer, se é a gente que tem de fazer. Por isso, ele pagou os pecados. Então, Deus falou para eles que eles iam comer do suor da cara deles. Ele ia comer da terra, ele ia plantar para poder se sustentar. Porque Deus não ia fazer mais nada por ele. E a mulher dele ia parir com dor, ia dar luz com dor, a luz a seus filhos, e ele ia sentir dor. E ali ela veio aquele pecado já da nossa criação. E veio ela ter 2 filhos. Teve Caim e teve Abel, que já foram fruto do pecado. Caim foi o primeiro filho deles, e Abel o segundo. Mas Caim já veio com aquele instinto ruim. Abel já veio com o instinto bom, agradável, manso. Mas Caim não.
E ali ele diz o quê? No versículo aqui 8 diz: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. É nos dias de hoje assim: pai matando filho, mãe matando, as pessoas que conhecem os agora já vai matando, sem saber o que faz, saber o que diz. E assim já veio daí, do começo do mundo. Já veio esse erro e depois vai continuando, porque as pessoas não têm Deus no coração, não têm amor. Porque se nós tivéssemos amor, não praticava coisas ruins. Então ele ali veio e matou Abel, com raiva, porque Abel trouxe a melhor parte para Deus. E ele não, trouxe praticamente resto. E Deus se agradou do que Abel trouxe. Ele com raiva, pegou um pau, pulou na cabeça do irmão. E ali ele matou o irmão. Que coisa horrível, né? Acontecer essas coisas. Mas tudo é para se cumprir. Tudo é para ser cumprido. O que a Bíblia nos diz, naqueles anos até passado, é para ser cumprido hoje. Tem as guerras, na Bíblia relata, porque Deus não é mentiroso. Tem as guerras, está aí as guerras. Vai ter outra guerra, vai ter os tremores de terra, as terras deslizando, pessoas morrendo, tudo, minha gente, é final dos tempos. Tudo vai acontecer. E nós não podemos estar pedindo sua misericórdia a Deus, não, porque ele quer desfazer do que ele escreveu, do que ele tem da palavra dele, de jeito nenhum. Temos de aceitar. E só dizer amém, glória a Deus, o Senhor é Pai, tem de ser assim mesmo. Não é nós que vamos chegar e querer passar diante de Deus, não. Quem somos nós? Não somos nada. Se ele prometeu, ele tem de cumprir. E nós temos de aceitar o que Deus nos enviar para nós. E não ficar criticando, falando, murmurando. É aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. E cantará a palavra sobre. Eita glória, que está pegando fogo. Eita Jesus. E assim que nós temos de fazer. Só aceitar o que Jesus, o que Deus quer fazer por nós. E não murmurar. Tudo que Ele faz é perfeito. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, nosso amado Deus Salvador. Glória a Deus. Eu não falei que o negócio vai ficar quente? Glória a Deus. Deus está operando forte. Vamos ouvir agora a nossa missionária Edneia, irmã Edneia, 10 minutinhos, querido, em nome de Jesus, amém? Amém, pastor. Amém. A paz do Senhor a todos na plataforma, a paz do Senhor nossos ouvintes. Onde está chegando a nossa voz? Onde está chegando essas palavras maravilhosas? Palavras de orientação, palavras que chamam a atenção. Creia e obedeça. Uma coisa muito linda, agora ouvindo a irmã, é que quando Jesus me chamou, eu estava passando um período de dor. A dor era tão grande que era maior do que eu. Era maior do que o meu coração, porque era insuportável, não tinha mais espaço para tanta dor. Aí era dor pelo cotovelo, chegou dor até nos pés. E aí, era tanta dor que quando eu cheguei na igreja, me deparei com a Bíblia, conheci a Bíblia, a palavra de Deus, pregar a palavra, o poder da oração, o poder do jejum, essas coisas todas, quando a gente chega para Jesus, né? A gente passa por todo um evangelismo profundo, grande, envolve o nosso ser e tudo mais. Eu criei uma raiva dessa Eva, querido ouvinte. De repente você pode ter raiva de algum personagem bíblico, eu não sei, mas eu tinha uma raiva da Eva. E eu dizia, um dia que eu morrer, eu vou pegar essa Eva. Tomara que eu fique mesmo com a Eva, mas aí essa Eva vai tomar uma surra de mim,
quem mandou ela comer aquela fruta que não é para comer, e eu pago um preço hoje. Eu pago um preço por causa dessa época que foi comer. E nessa época, eu morando na cidade de Santarém, no Pará, chegou na igreja um convite para um congresso em Belém do Pará, na capital do estado, né? Do norte, do estado do Pará. Porque estava vindo uma pregadora, uma pastora, que era funcionária da Casa Branca dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, eu não posso perder esse congresso. Eu tenho que ouvir essa mulher. E fui naquele congresso. E aí, essa pastora, muito usada pelo Espírito Santo, ela não viajava sozinha, ela viajava sempre acompanhada de 3 missionários. E aí, numa certa manhã, no período daquele congresso, uma das missionárias, companhia dela, foi a pregadora da manhã. Naquela igreja tinha mais de 600 mulheres naquele congresso. E a pregação foi simplesmente e unicamente para a minha pessoa. Aquela pregadora veio dos Estados Unidos para o Brasil, no estado do Pará, pregar para essa Dina que bufava de raiva da Eva. A missionária foi tão usada a favor do personagem Eva que eu me acabei em lágrimas. Ela explicou tanta coisa da vida da coitada da Eva que eu me acabei em lágrimas. O Espírito Santo de Deus lavou minha alma, lavou meu emocional raivoso, revoltoso. Queria bater na Eva quando morresse, que chegasse lá, né? E a irmã agora pregando, e eu prestando atenção nessa palavra toda, e pensei, eu vou falar isso de mim em relação a Eva. E nessa noite eu quero ler Isaías capítulo 26, o verso 3 a seguir, que nos diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Esse é nosso Deus, essa promessa dele tem o seu sim, tem o seu amém para nós, como todas as promessas, e essa aqui é uma promessa. Tu conservarás em paz, Isaías, o profeta messiânico, anunciando coisas de Deus, coisas de Jesus que viria ainda. E aí, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha aí a nossa mente, olha aí o nosso comportamento, olha aí as nossas ações, como pessoas que conhecem a Deus, como pessoas que leem a Bíblia, como pessoas que têm experiência. Você, querido ouvinte, onde quer que você esteja, se você ainda não confessou a Jesus, se você está andando assim pela beirada, entra, não entra, quer, não quer, alguma coisa está chegando e te agrada o coração, algum louvor, oração, você precisou, você pediu oração, ou você chegou numa igreja, foi convidado, aí você ficou assim com aquele olhão, prestando atenção, os ouvidos pararam, que é isso, mas que notícia é essa? E aí fala assim, a palavra de Deus diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente, o teu pensamento, o teu raciocínio, como você pensa, o que você pensa, o que você interpreta, como você analisa as situações, como você analisa o seu próprio comportamento. Se você já está crendo e agindo, se você só crê, mas ainda não entrou para agir, se você continua nas margens, ou se você já está no centro, mas ainda não teve aquele encontro, eu creio, eu confio e vou descansar, porque a paz é um hábito na nossa vida. A paz de Deus, que é de todo o nosso entendimento, é um hábito. Ele nos aciona o sinal verde, ela também nos aciona o sinal vermelho. É muito importante prestar atenção nessa palavra, porque diz que tu aponta para Deus, aponta para o Senhor das alturas, tu conservarás em paz aquele
Aquele, quem é aquele? Sou eu, é você, somos nós. Aquele cuja mente, aquele cujo raciocínio, aquele que analisa a situação e fica firme, olhando para quem? Olhando para o alvo. De onde vem a sustentação, de onde vem a força, de onde vem o apoio, de onde vem a resposta exata para aquilo que nós precisamos, para aquilo que você precisa nessa noite ou amanhã, ou para depois de amanhã, ou algo para o final do mês. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E o versículo mais à frente, ele derruba aquele que está na altura, aquele que se acha muito, aquele que não, comigo ninguém pode. Não, eu faço, eu aconteço, comigo eu tenho esse negócio de buscar. Eu as pesquisas, eu tenho aquele que me influencia, eu tenho meu coach, eu tenho a minha coach, eu tenho, sabe, a palavra de Deus nessa noite, ele derruba aquele. Por que tudo isso? Porque Deus nos quer submetidos a Ele. Deus nos quer acreditando na força e no poder dEle que exerce dos altos céus sobre nossas vidas aqui na terra. E aí, quando a gente se submete a Ele, é lógico, é claro que a resposta, ela é certeira, ela é maravilhosa, ela vem apaziguando situações, ela vem curando, ela vem sarando, ela vem trazendo alegria, ela vem trazendo satisfação, ela vem trazendo uma profunda confiança em Deus, e a pessoa começa a dizer, valeu a pena ter acreditado, valeu a pena eu ter orado, valeu a pena eu ter confiado no Deus Altíssimo, porque eu passei naquela trilha tão terrível, porque eu passei no meio de tantas pedras, eu pisei em tanta lama, e hoje eu digo com muita alegria e felicidade, Deus me ouviu, me encheu de paz no meio da tribulação. Nos dias de angústia, Ele me confortou a alma, Ele consolou o meu coração. Eu me aquietei diante dEle, eu deixei minha mente viajar nas promessas de Deus, eu descansei no amor do Pai pela fé. Eu orei, eu li, eu acreditei. E hoje eu sou mais que vencedora. A palavra de Deus nos afirma que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E como um programa desse de rádio, você que está ouvindo, e qualquer canal que você escolheu essa noite ouvir essa programação, Deus está aí, você está ouvindo, é um propósito seu diante dele, é propósito dele te abençoar, é propósito dele te auxiliar através de ouvir uma mensagem. Se você parou para ouvir o programa da rádio essa noite, você está agindo a seu próprio favor. Você está se submetendo àquele que reina soberanamente para te abençoar, para te ajudar em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer adversidade. Eu encerro dizendo, Deus abençoe você, querido ouvinte. Que Deus cure enfermidade essa noite. Que Deus cure essa ferida que eu contemplo aberta numa pessoa. Que Deus cure feridas. Que Deus jogue por terra toda aquela questão de inimizade, problema de discussão, caiam por terra. O Senhor resolva agora. Que tenha paz no seu espírito, você que está vivendo um tempo de tribulação. Busca a Deus, descansa na paz que vem dos céus e recebe a tua bênção, querido ouvinte, querido jovem, querido adolescente, papai, mamãe, vovô, vovó, receba a sua bênção essa noite. Descansa no Pai. Descansa
descansa na fé, descansa no Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, eu rogo assim e te abençoo, descanse na paz que excede todo o seu entendimento. E eu agradeço, pastor, a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir agora a missionária Marilene, em nome do Senhor Jesus. 10 minutinhos, Marilene. Em seguida, vamos receber a nossa querida Quitéria e nosso levita, né? O Abel, a família abençoada de Deus. Ontem não entraram aí, foi uma bênção de Deus, né? Porque aí sente falta, é uma família, né? Missionária Marilene, vem, irmã Marilene, mulher de Deus, abre a sua boca, profeta. Ah, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero assim cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Jesus lindo, maravilhoso. Que live gostosa, meu Deus. Olha, ontem, né, quando eu entrei assim na live, eu senti aquela saudade, sabe? Da irmã Isalva. E hoje, aí, quando eu abro a live, é quem está aqui. Oh, glória a Deus. É porque assim, quando a pessoa fica vindo, né, pastor, e passa assim uns dias sem vir, a gente sente aquela saudade, sente aquela falta. Já começa a doer o coração, né, irmã Marilene? Já começa a doer o coração, né? O povo não veio, né? Jesus cuida, não é verdade? É bem assim mesmo. A irmã Dina, que eu amo demais, e essa mulher falando, eu comecei a rir aqui. Essa história vai dar uma porrada de ela, mulher. Ai, meu Deus. Oh, Jesus amado. Minha irmã, é assim mesmo, né? Oh, e é muita coisa na mente da gente. Jesus, a gente pensa qualquer coisa, só Jesus na casa, né? Glória a Deus. Mas eu creio, né? Eu creio sim, né, que o Senhor está operando maravilha. Louvado seja Deus. A palavra muito forte, né, que a irmã Isava trouxe, a irmã Dina. Glória a Deus, é bem assim mesmo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Né? Que a paz esteja com todos, que os ouvintes também recebam aí a paz, recebam uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, só para complementar, assim, né, o finalzinho da fala da irmã Dina, sobre a cura, sobre o milagre, que eu creio que Jesus está aqui para realizar na nossa vida e na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que acreditam, que estão precisando. Ele faz, porque Ele é fiel. No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a possear em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amados, muitas das vezes a gente queremos do nosso jeito, queremos que aconteça as coisas do nosso jeito. Aleluia. Mas não é do nosso jeito, não é como Deus quer, é do jeito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Rio Jordão era um rio muito sujo. E olha para onde foi que o profeta manda aquele homem mergulhar para ficar limpo da sua lepra, para ser curado, para receber o seu milagre. Ele teve que encarar, ele teve que enfrentar, ele teve que pagar esse preço. Porque ele dizia, aleluia, que tinha muitos rios, né? Que tinha águas melhores do que toda a água em Israel. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Albana, né? A Sarpa, rios, né? Em Damasco, que tinha água melhor do que as águas do Rio Jordão.
Mas era lá, aleluia, que ele tinha que enfrentar. Era lá nesse rio que estava o milagre dele. Bendito seja Deus. E ele sai reclamando, ele se indigna, ele sai indignado, porque as coisas não foram como ele pensou que fosse. Ele queria simplesmente que Eliseu chegasse na porta, aleluia, e colocasse a sua mão sobre ele e rogasse ao Deus dos céus que viesse arrancar aquela lepra, viesse arrancar aquela doença, aleluia. Que a lepra, todo mundo sabe que é uma coisa séria, o corpo todo fica indignado de doença, de lepra, de ferida, de coisas horríveis na pele, uma pele horrível. E ele era um homem, era o chefe do exército, louvado seja o nome do Senhor, mas ele tinha esse problema em sua vida. Ele não podia muito estar no meio de todos ali, não podia se aproximar muito das pessoas, porque a lepra é uma doença contagiosa. Louvado seja Deus. Mas, para a glória de Deus, e para a felicidade dele, eles trazem uma menina de lá de Israel para viver em sua casa. E aquela menina fala assim de Eliseu: oh, aleluia. E ela dizia, se ele encontrar com ele vai ficar curado. Aquele Eliseu vai curar ele. Aleluia. Ela fala ali para sua esposa passa para ele, e ele faz de tudo e acontece e chega lá. Mas quando ele sai indignado da casa de Eliseu, eita meu pai, irmão, se ele tivesse, aleluia, continuado, se ele tivesse buscando o seu ódio, sua raiva, porque não era como ele queria que fosse, ele tinha morrido leproso. Mas ele tinha que mergulhar naquele rio para não ficar só curado da lepra. Ele tinha que mergulhar ali para poder ficar curado da soberba, ficar curado do orgulho, de muitas coisas. Foram 7 mergulhos. Embora o último, aleluia, foi no qual ele desce e sobe e sai com seu corpo totalmente limpo e purificado da sua lepra. Aleluia. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos pagar o preço. Muitas das vezes não queremos ouvir o homem de Deus. Muitas das vezes as pessoas criticam e começam a dizer, não, só porque é para mim só vem isso, só vem. Não, irmão, quando Deus fala, aleluia, é porque o Senhor quer daquele jeito. Bendito seja Deus. Se ele não tivesse aceitado, ele tinha voltado para sua casa e nada tinha acontecido na sua vida. Ele tinha continuado lá com a lepra dele. Mas ele quebrou o orgulho e foi. É necessário, irmão, quebrar o orgulho, bendito seja Deus, para poder receber aquilo que você precisa, para receber aquilo que você está almejando em seu coração. Muitas das vezes a gente quer, mas não consegue. Aleluia, por quê? Porque existe algo que impede. E quando acontece de acontecer, não gosta do jeito que é para ser, Então, assim, eu fiquei assim, observando uma pessoa, aleluia, a qual eu conversei com ela, tem uns 3 semanas, mais ou menos. Tem umas 3 semanas que eu conversei com essa pessoa, e essa pessoa, irmãos, é evangélica? Está na igreja? Tá. Mas existe algo que impede ela de ser salva. E ela não quebra esse orgulho por nada. Aleluia. Porque existiu uma menina na vida dela, e aconteceu da menina morrer, e ela não aceita de jeito nenhum, ela não perdoa. Bendito seja o nome do Senhor. Ela me disse a mim que não consegue perdoar. Eu disse, minha irmã, se você não perdoar, para o céu você não vai. Você de Deus não vai receber o perdão. Então não quebra o orgulho, não deixa quebrar aquele orgulho. Não quer ceder. Ela disse, eu sei. Então, minha irmã, se você sabe, por que não dar o braço a torcer? Por que não liberar o seu coração? Não peça a Deus, peça a Jesus que envie a luz para o seu coração, para iluminar a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Conheço outra história também de outra pessoa que estava nessa mesma situação. Não perdoou, viveu o ano todo, o tempo todo
mundo na presença de Deus. Viveu o tempo todo ali servindo ao Senhor. Mas esse não quis perdoar, não quis liberar o perdão. E por não liberar o perdão, morre. E agora, se a pessoa não perdoa, é perdoado, segundo as Escrituras, não é. Não é. Tem que perdoar para ser perdoado. Aleluia. Então tem que quebrar o orgulho, irmãos. Tem que quebrar o orgulho, tem que dar o braço a torcer. Eu não dou o braço a torcer, que nada. Quem me feriu, que venha a mim. Então você não está orando com o Pai Nosso certo. Não está. Aleluia, louvado seja Deus. E nós não podemos perder nossa salvação. Não tem como perder nossa salvação. Irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para dar vida, aleluia, para cada um de nós. Então, foi 2 termos, né, que nós temos visto aqui. O orgulho de Naamã foi aleluia. Então, quem quiser, tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar, tem que abaixar, em nome de Jesus, receber do Pai, receber do Filho e do Espírito Santo. Amém? E agradeço a minha rica oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Glória! Vamos ouvir agora essa família abençoada, né? A voz da Quitéria tremenda e nosso levita Abel louvando o Senhor, né? Irmã Quitéria, 10 minutinhos para a senhora e o nosso amado Abel fazer aquilo que Deus tocar no coração dele. Amém, amados? Amém. Glória! Senhor. Amém. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, irei, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Então aqui está a palavra do Senhor, uma palavra maravilhosa, onde o profeta Jeremias ele escrevia ali uma carta, né, aos exilados, uma carta àqueles que estavam cativos, que foram cativos, né? Ele agora escreve essa carta dizendo, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, né? Para vos dar o fim e esperar. Então, o Senhor, ele é aquele, né, que conhece os pensamentos de cada um. O Senhor, ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor, ele conhece o interior, né? E o Senhor ele sabia, conhecia a necessidade daquele povo, sabia os pensamentos daquele povo, e ele dizia, né, que era pensamento de paz e não de mal, né? E ele ainda disse assim, então invocarei, irei, orarei a mim e os ouvirei. Então, essa carta ela foi escrita para aquele povo, mas essa palavra ela hoje é para nós, né? Então me invocarei, irei, orarei a mim e eu vos ouvirei. Então, irmão, é maravilhoso quando nós invocamos o nome do Senhor. Depois do que eu digo, me invocarei, orarei a mim e eu vos ouvirei. Então, quando nós oramos ao Senhor com fé, quando nós nos inclinamos para adorar o Senhor, para buscar a Ele de todo o nosso coração, o Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Ele está pronto a atender o nosso clamor. O Senhor, Ele conhece os
todas as coisas, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus merecedor de toda a honra e de toda a glória, o qual nós devemos orar a Ele, invocar o seu santo nome, porque só Ele merece ser adorado. Ele diz aí: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, irmãos, que palavra, né, maravilhosa. Buscar-me-eis e me achareis. Então, se nós buscarmos ao Senhor, nós acharemos, né? A palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe, lá no livro de Mateus. Aquele que pede, recebe. Aqui diz: buscar-me e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor, Ele nos garante, né, que Ele, que nós vamos achar, que nós vamos encontrar, né, encontrar refúgio, né, para nossas almas. Então, só em Jesus Cristo. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos receber algo da parte do Senhor. Nós vamos ter a nossa oração respondida, o nosso clamor atendido, pois assim a palavra do Senhor, ela nos garante. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem bênçãos, Ele tem vitórias para entregar aos filhos seus. Mas depende de nós, né? Nos colocarmos no nosso lugar. Depende de nós nos colocarmos, deixarmos ser usados pelo Senhor, né? Não olhar para trás, mas olhar para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Sabemos que o nosso alvo é Cristo. E se o nosso alvo é Cristo, nós devemos olhar somente para Ele. Muitas coisas vão estar ao nosso derredor, mas nós devemos estar atentos ao que o Senhor Ele tem para nós. Pois o Senhor Ele tem coisas maravilhosas para os seus filhos. O Senhor Ele tem coisas lindas. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta de todas as formas querer atrapalhar os servos de Deus para não estar na presença do Senhor, para não estar buscando ao Senhor. Mas se nós olharmos para o nosso alvo, que é Cristo, se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, sabemos que nós vamos estar recebendo algo do Senhor. Vamos estar na direção certa, no lugar que o Senhor, Ele nos quer, né? Então, o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para os seus filhos. Assim como, através do profeta Jeremias, né, ele falava, escrevendo aquela carta para aquele povo ali, para os exilados, né? Então, o Senhor, Ele hoje fala para cada um de nós nesta noite. O Senhor quer de nós que nós estejamos na sua presença, que nós a cada dia busquemos a Ele de todo o nosso coração. E se nós buscarmos, o Senhor Ele vai estar com os seus ouvidos atentos a atender a oração, a nossa oração, ao nosso pedido. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde, né? Pois a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a nos atender, né? Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele está pronto a ouvir e a suprir todas as nossas necessidades. Então, que nós possamos estar cada dia na presença do Senhor, buscando a esse Deus, exaltando a Ele, né? Até o dia em que o Senhor nos permitir, até o dia em que o Senhor nos levar para a glória, até o dia que Ele arrebatar a sua igreja, né?
nós devemos estar atentos, ouvindo a sua voz. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Ô, Glória, é verdade, desse jeito aí, missionária. Vamos ouvir agora, querido, nosso querido diácono levita Bel. A Bel aqui nesta rádio, ele louva aqui na rádio, ele louva na oração da da irmã Vicentina, ele louva na oração do pastor Joel meia-noite, ele louva, meu Deus do céu, uma benção esse homem de Deus, né? Vem, levita Bel, louvar o Senhor Deus, tem um povo aqui querendo ouvir a tua voz, varão. Amém, meu glória. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Os ouvintes com uma boa noite de salvação. Querer louvar o Senhor, né? Graças a Deus por tudo que o Senhor, por tudo que já ouviu nesta noite, né? Cada palavra maravilhosa, glória a Deus. E agora vamos ouvir um louvor, preparar uma história do nosso Deus. Querer louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Hino de número 455. 455. O povo de Deus aqui na terra tem o sinal. Povo que vive em santa guerra contra o mal. Povo que espera a Jesus Cristo, que presto vem, pois ele mesmo quem nos diz isto, vigiai muito bem. A minha alma do mundo eu vos darei um coração de gozo profundo, eu encherei com o seu braço, ele nos guia, ó grande amor, para o que ele pede, logo envia o Consolador. Ó, vinde a mim, Jesus vos convida, quem sede tem, beberei, ó, vinde da água da vida, celeste bem. Cristo sacia a alma sedenta do pecador, salva, purifica e alimenta, enche de amor. Em Cristo crendo, sempre o seguindo, qual doce é a paz profunda do amor sentindo, tudo por fé. Feliz o homem que guarda isto, pois vida tem, há de reinar sempre com Jesus Cristo na mansão de além. Amém. Oh, glória, que hino maravilhoso. Assim agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Quero convidar aqui a nossa querida Ana Lúcia, né, irmã Ana Lúcia? A senhora está aí, varão de Deus? Irmã Ana Lúcia. Ô, glória, irmã Ana Lúcia. Amém, Jesus. Acho que foi arrebatada, né? Irmã Ana Lúcia. Glória a Deus, né? A irmã Cláudia. Irmã Cláudia está aí? Quem está aí? A irmã Cláudia ou é o Cleito? A paz do Senhor. Cleito tá, mas Cleito tá doente, pastor. Eu também tô. É. A gripe, né? Ah, tá. Uma gripezinha. É gripe é de rico, sabia? É de Deus, velho. Fica à vontade, tá? Cleito vai louvar. Amém. Deixa eu tirar aqui do carregador.
Glória a Deus. Espírito Santo. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, querido. Amém. Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caiu no mundo. Mas me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltasse, talvez meu pai não me aceite. Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoa. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Irmã Cláudia, quer falar alguma coisa, irmã Cláudia? Quer louvar, quer orar, quer fazer uma palavra? Eu vou deixar uma palavra aqui da parte do Senhor. Amém. Está em Zacarias 12:8, que diz assim: aquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeça naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Vou deixar essa mensagem para os ouvintes, para os irmãos, e é motivo de alegria agradecer a Deus por mais um dia, né, na presença dEle, com todos os livramentos que o Senhor tem dado a mim e a minha família. E é como o pastor falou, que a gripe é de rico. Não sou rica por assim, ouro, mais rica porque tenho conhecimento da palavra e sei que o Senhor é a única riqueza que a gente pode ter aqui na terra. Amém? Glória a Deus, irmã. Isso aí, tá ligadinha na terra, ligada no céu, né? Que a glória de Deus venha resplandecer sobre a vida de vocês, né?
Eu vou chamar mais uma vez a irmã Ana Lúcia. A senhora está aí, irmã Ana Lúcia? Glória a Deus. Foi arrebatada, Jesus. Foi arrebatada. Que bom, né? Porque Deus habita no nosso meio verdadeiramente, né? Vamos fazer uma oração, querido. Fazer uma oração em favor de uma pessoa muito especial. Pessoa que eu tenho maior carinho, né? É pela vida do nosso amado Gilberto, né? Ele já tem as 4 noites que não vem, não aparece aqui, mas deve estar ali dentro ouvindo, eu creio. Mas vamos orar por ele, né? Gostaria que vocês aí por aí, amado, intercedessem, porque o milagre acontece. O milagre está sendo tremendo em nossas vidas. A irmã Marilene estava aqui ontem, como as demais irmãs, ouviu o testemunho daquela varoa. Eu quero orar pela vida do Gilberto, tá? Pela noiva dele, pelo que está acontecendo, porque é muita luta, é muita guerra. Quando nós colocamos a mão no arado, não podemos mais parar, né? E o inimigo, ele tem lançado setas, muita seta contra as nossas vidas. Às vezes, ontem eu falei aqui, ou foi ontem, né? Não, hoje, não, ontem, na 11 e pouco. Eu falei aqui que eu durmo aqui dentro mesmo do estúdio. Por quê? Porque o inimigo, ele fica ao derredor querendo tragar quem possa. E aqui dentro do estúdio ele não coloca o pé, porque a glória de Deus está nesse lugar. Eu quero orar a Deus. Gostaria com o coração alegre que todos venham nos interceder em nome de Senhor Jesus. Pai, em tua santa e gloriosa presença, Deus. Assim, nesta noite, nós nos encontramos aqui para te adorar. Foi falado aqui, Deus, muitas palavras do céu, todas do céu. As 4 preleitoras foram tremendamente usadas pelo Espírito Santo, como as demais também que teve oportunidade, Senhor, foram tremendamente usados, os jovens, Senhor. Eu quero, Deus, sem palavra, Deus. Eu não tenho o tamanho da palavra dizer para o Senhor de que forma eu estou radiantemente alegre pela sua presença nesse lugar. Porque esta rádio, essa plataforma, esse povo que se encontra aqui, Deus, é um Deus verdadeiramente, é uma pessoa verdadeiramente que sabe que Deus opera, sabe que Deus faz a obra. Ainda que o rio esteja sujo, esse povo ainda mergulha porque crendo que vai sair curado. Mas nesta noite, Deus, eu quero orar pela vida do seu servo Gilberto, Deus. Que o Senhor venha entrar na vida desse homem, Pai, arrancando todo o mal, toda a seta lançada, tudo aquilo ao contrário, Deus. Porque verdadeiramente a obra é do Senhor. Nós somos ferramenta, Deus. E nós não temos que ser ferramentas cegas, temos que ser ferramentas amoladas, afiadas, debaixo da sua autoridade. Porque eu sei, e nós sabemos, Pai, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor já chegou primeiro. Então, Deus, nesta noite, faça, Senhor, esta obra em nome de Senhor Jesus, Pai. O meu coração está cheio da sua vontade, Deus. A minha vontade não é parar, Deus, porque nós não podemos parar, mas tem um horário definitivo para que nós terminarmos a programação. E nesta noite ainda, Deus, nós estaremos trabalhando aqui às 0h na oração da meia-noite. Que o Senhor venha estar conosco, Pai. Colocar nas minhas mãos, Senhor, uma responsabilidade, Deus, para estar orando por uma família ali na terra de Minas Gerais, Senhor, ao qual também já estou orando pelaquela terra, Deus. Então, Senhor, seja comigo, seja com esse povo, seja com todos, seja com a irmã Ana, Deus, que ela está aí, Senhor, ela estava dormindo, descansando. Eu creio sim, Deus, tomara que seja só um descanso, né, Senhor, porque está cansada, mas ela está tomando também um remédio, Deus, e ela veio para confirmar, Deus, que ela está participando da programação. Então, Senhor, seja com a tua filha, seja com todos, que todos possam dizer Jesus, amém e glória a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém, amém, Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente, nos conduza nessa